A pessoa prega o evangelho de Cristo e realiza grandes portentos. Hoje você não vê nem a primeira parte. A pessoa fala que é apóstolo, nem o evangelho ela prega. Não é? Que raio de apóstolo é esse? É um apóstolo fake. Não é verdadeiro. Porque nem o evangelho ele prega. E muito menos comprova o que ele fala pelos milagres. Agora, o texto principal nesse tema é Hebreus 2. Olha que legal Hebreus 2. Hebreus 2, versículos 3 e 4 é o texto-chave sobre isso. Olha que legal isso aqui. Que ano foi escrito o livro de Hebreus? Quem sabe? Hebreus 2, 3 e 4. Em que ano foi escrito o livro de Hebreus? A Simone acertou. Ano 68. No ano 68, o evangelho já tinha sido pregado bastante? Vocês acham? A primeira viagem missionária foi no ano 46. O livro de Hebreus foi escrito cerca de 20 anos depois da primeira viagem missionária. Então, já tinha se passado um bom tempo. No ano 68, o apóstolo Paulo estava vivo? Não, ele morreu no ano 64. No ano 68, o apóstolo Pedro estava vivo? Não, morreu no ano 64 também. Quem matou eles dois? O imperador Nero. Então, já fazia 4 anos que o apóstolo estava morto. E os outros apóstolos, onde estavam no ano 68? Bom, aí tem as lendas, né? Tem várias lendas dizendo que cada um foi para um lugar do mundo. Dizem que Tomé, nessa época, estava na Índia, pregando na Índia. Dizem que Tiago já tinha sido morto na Espanha. Então, João era o único vivo nessa época, talvez o único apóstolo vivo nessa época, talvez o João, que estava em Éfeso. Estava em Éfeso, morando ali, talvez junto com Maria, mãe de Jesus. Porque ele tinha que cuidar de Maria, porque Jesus pediu para ele cuidar de Maria. Então é possível que João estivesse em Éfeso, morando ali com Maria. Não sabemos, cuidando de Maria como se fosse a mãe dele. Mas veja o que acontece então. O autor de Hebreus, ele lembra dos apóstolos do passado. No ano 68 ele lembra. E olha o que ele fala, olha só. Hebreus 2, versículo 3. Prestem atenção. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo... Quem é o Senhor aqui? Jesus. Então a salvação foi inicialmente anunciada pelo Senhor, por Jesus. Ok, continua. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem são? Que ouviram do Senhor? Os apóstolos. Então o versículo 3 fala do Senhor e dos que ouviram o Senhor, os apóstolos. Aqui é interessante, porque isso aqui é uma das provas de que o autor de Hebreus não era apóstolo. Porque ele não se inclui no grupo. Ele fala, foi-nos confirmada depois pelos que a ouviram. Então ele não está no grupo. Então ele é uma outra pessoa, de um outro grupo, mas ele não é apóstolo. Ok, continua. Como foi confirmada pelos que a ouviram? Como? O texto fala no versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles. Como? Por sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. No ano 68, o autor de Hebreus fala assim, olha, lá atrás, a mensagem foi confirmada pelos apóstolos. Ele não diz assim, olha, a palavra está sendo confirmada agora. Não, ele não fala isso. Ele fala, a palavra já foi confirmada pelos apóstolos por meio de sinais. Nós ouvimos isso e vimos isso. Os apóstolos confirmaram por meio de sinais a mensagem que eles ouviram do Senhor. Então é interessante porque o que aparece aqui, quando fala assim, ó, foi confirmada, o verbo que aparece aqui, no grego, é um tempo verbal que não existe em português. É o tempo aoristo. O tempo aoristo significa indeterminado. É um aoristo passivo. O que significa então? O aoristo passivo significa que alguém sofreu uma ação por algum tempo, mas essa ação terminou. Mas nós não sabemos quanto tempo durou. Mas ela terminou. Então se eu falo assim, olha, o pastor Nicolas foi explorado pelo seu chefe quando ele trabalhou naquela loja. Isso é um aoristo passivo. Ele foi explorado. A exploração continua? Não. A exploração aconteceu,
no passado, mas ela terminou. Mas eu não sei quanto tempo ela durou. Então é isso, esse é o aoristo passivo. O que nós temos aqui é o aoristo passivo, ou seja, essa ação de confirmar, foi confirmada, durou algum tempo, mas acabou. Quanto tempo durou? Não sabemos ao certo. Mas no tempo do autor de Hebreus, essa ação já tinha terminado. Não existia mais. A palavra já estava confirmada. Essa é a ideia presente aqui. Então você fala assim, se Deus tem o mesmo poder, por que Ele não realiza os sinais hoje quando nós evangelizamos? Porque o tempo de confirmação já passou.